Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio da Âncora. Estamos aqui numa boa companhia com o Abrão, o Marcos, o Steven. Hoje vamos falar de esperança, que é um tema bastante complexo. Todos nós lidamos com a esperança de várias maneiras. Para começar este programa, gostaria de ler aqui umas pequenas palavras sobre a esperança. Esperança não é a última que morre. É a primeira que nasce quando tudo parece perdido e sem solução. Porque quem tem esperança sabe que um dia a tempestade tem que passar e que o choro cessa, dando lugar à alegria. Porque quem tem esperança tem confiança. Quem confia tem fé. Quem tem fé tem Deus. E quem tem Ele tem tudo. É uma boa maneira de começar a nossa conversa falando da esperança. O que é que tu achas, Marcos? Na sociedade que vivemos hoje em dia, como é que nós devemos olhar para a esperança? Como é que nós devemos lidar com isso? Sabe que a verdade é que, primeiramente, sejam todos bem-vindos, meus colegas aqui e também a vocês que estão em casa ou não, né? Porque o Bruno mesmo é um que muitas vezes assiste isto quando está a conduzir. Não façam isto, não façam isto, isto é errado, pode ganhar uma coima ou multa. Não fazerem. Não, mas ele não fica a assistir, prestem atenção, ele está a ouvir, é só o áudio, muito bem. Mas ele o faz na esperança de que vai correr tudo bem. Sim, olha, muito bem isso, ele faz com a esperança de que vai tudo bem. Mas é muito legal porque enquanto eu pensava sobre essa nossa conversa de hoje, sobre esperança, eu lembrei e logo vieram dois ditos populares muito comuns, pelo menos no Brasil. Aí vocês podem me dizer também como é que é em Guiné, como é que é em Portugal, ou Cabo Verde. O primeiro é exatamente esse, que diz que a esperança é a última que morre. Né? E que provavelmente quem inventou esse não conhecia o texto direito, porque não é isso que o texto diz, mas depois a gente fala sobre isso. Mas a segunda é que também diz que quem espera sempre alcança. Eu não sei se já ouviram esse ditado. Ditado bastante popular. Sim. Sim? Ok, então pronto, é uma coisa por todo mundo que fala português, então você já ouviu isso. Mas a verdade é que eu fiquei pensando nisso, pensando se isso tudo é verdade. Se primeiro que a esperança de fato é a última a morrer, e eu creio que não, né? Tanto que muitas vezes nós vemos muitas pessoas desesperadas, que se a gente parar para pensar, desesperado é exatamente sem esperança, e provavelmente nós mesmos já passamos por alguns momentos em que estivemos desesperados, ou já vimos pessoas que estavam desesperadas, e aí nós temos alguns sintomas disso, né, de ansiedade, de depressão, de outros problemas psicológicos, psiquiátricos, que a falta de esperança traz. Mas nós vimos, e portanto, então se a esperança fosse a última a morrer mesmo, todos teriam, é a última a morrer e está tudo bem. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E a segunda coisa é que quem espera sempre alcança, e isso também não é verdade, necessariamente. A quem espera, ou seja, quem espera e é paciente e faz as coisas que precisam ser feitas, é possível que alcance, porque a paciência é uma virtude, de fato, e quem tem esperança, isso vai renovar a sua força para que você continue batalhando, lutando, né, e buscando um novo ânimo, mas ao mesmo tempo, às vezes você pode esperar e você pode fazer tudo e não necessariamente alcançar. E aí o que você faz quando isso acontece? E aí eu com essa bomba, né, essa bomba que eu jogo aqui no meio da nossa conversa, que a gente continua, que eu quero passar essa pergunta para vocês. E aí, quando a esperança acaba, quando não há esperança, quando você esperou, mas tudo deu errado, aí você continuou esperando, continuou dando errado, aí você foi muito persistente, continuou esperando e continuou dando errado, o que você faz? Uma frase que eu ouvi em Portugal foi outro ditado: enquanto há vida, há esperança. Acho que acontece também é verdade, não é? Sim. Já encontrei muita gente com grandes dificuldades e foi esta frase que estava nos lábios, que pronto, enquanto há vida há esperança.
Portanto, com problemas gravíssimos, conseguiram olhar para frente com bom ânimo e venceram, portanto, aquele obstáculo, ultrapassaram, porque para encontrar uma força para sobreviver naquele momento de crise. Então, esse ditado, portanto, por muita gente é verdade. Enquanto há vida, há sempre esperança de modificar a si próprio, ou, portanto, alterar algumas circunstâncias ou problemas na sua vida. Portanto, tenho visto muita gente que, pronto, conseguiu uma esperança num lugar bem difícil e, pronto, saíram de um buraco que estava parece sem fundo. Sim, é bastante curioso. Nós, quando falamos em esperança, esperar no quê? Esperar em quem? Não é? Quando nós falamos em esperança e fomos ver a sociedade como vivemos hoje em dia, e pronto, cada pessoa tem a sua complexidade e a sua tradição e a sua história, eu creio que tem tudo a ver em o que é que nós metemos a nossa esperança. Nós metemos esperança nas coisas materiais? Sim, até porque a gente tem que ter cuidado para não ser tolo, não é? Sim, tolo no sentido de eu tenho uma esperança, sim, eu sou um péssimo aluno de inglês, mas eu tenho a esperança de que eu vou melhorar. Então, andas a estudar? Não, não estudo nada, mas eu tenho a esperança de que... Sim, você só é um tolo, né? Você só é... Assim, isso não é uma esperança... palpável, real, válida, né? Então, a esperança eu acho que também tem que estar ligada a algumas outras atitudes nossas. Porque quando nós metemos a esperança no nosso próprio esforço, no nosso próprio entendimento, é muito difícil de satisfazer, vai levar falsas expectativas. Pronto, existem várias coisas na nossa vida. Nós falamos de imigrantes que estão no estrangeiro, que estão no novo começo, que têm bastante esperança, que querem começar de uma nova vida. Então é normal que tenham essa esperança, mas há que saber ter a esperança no que está certo, ter a esperança correta, não ter a esperança no que nós vemos no nosso dia-a-dia. O que é que achas disso, Abrão? Achas que estou a divagar um pouco? O Abrão está a pensar o que eles estão a falar. Achas que a esperança também tem a ver em o que é que nós esperamos e em quem nós esperamos? Sim, isso importa, porque quando dizemos sobre a esperança, é muito importante saber estamos na espera do quê? A longo prazo, a curto prazo. E também o que tu queres atingir sobre essa esperança, e para desenvolver mais sobre isso e ficar mais forte, porque a esperança, quem tem a esperança, a alma fica mais forte, a emoção fica mais forte, fica mais com a motivação de trabalhar, porque tenho esperança, por exemplo, vou comprar carro, tenho esperança, vou comprar uma casa, tenho esperança, vou melhorar a minha vida social. Isso depende do que tu queres fazer sobre isso. Mas evoluidamente sobre esperança, a gente tem sentimento de confiança. Eu confio que isso vai acontecer, eu confio que isso vai mudar, essa situação vai tornar mais fácil, vai favorecer. Mas não sei se Marcos quer argumentar mais sobre isso e também Steven sobre falar mais sobre isso. Sim, eu até foi muito legal você começar a falar sobre isso, porque até a definição mesmo, né, do dicionário, e eu gosto sempre que eu vou pensar sobre qualquer coisa, eu gosto de pegar e vamos para o básico, né? Então, pensei, assim, vamos para o dicionário, o que o dicionário nos diz do que é esperança? Então, ele diz que esperança é um sentimento, exatamente como Abraão disse, é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É simples quanto isso, ou seja, eu confio, eu vejo como possível aquilo que eu desejo. Então eu tenho um desejo e eu acho que aquilo é realizável, seja por qualquer razão. E é por isso que eu falei que a nossa esperança não pode ser tola, porque eu tenho que ter, então, eu vejo como possível a realização do que eu desejo. Agora, se eu estou vendo como possível, é porque eu primeiro, eu sei o que é preciso acontecer para que aquilo que eu desejo aconteça. Então eu tenho que entender muito bem o que eu quero e saber o que é preciso para aquilo. E segundo, eu preciso saber que ainda que vamos dizer que eu não tenha hoje as condições de fazer tudo aquilo para chegar lá, mas eu sei que eu tenho como me preparar para que chegue lá. Então, um exemplo, né? E eu tenho visto
Cada vez mais temos visto isso, talvez, não sei como é novamente por aqui, a experiência de vocês, mas no Brasil cada vez mais se ouve de pessoas mais velhas que se formam na faculdade e que começam uma carreira nova, às vezes com mais de 60 anos de idade. Então você pensa assim, olha, de repente alguém hoje que você conhece que tem 40, 50 anos e diz, mas eu nunca fiz uma faculdade, mas eu gostava de fazer, eu queria fazer. A pessoa pode dizer, não, mas eu tenho esperança de que um dia eu vou fazer. Agora, se essa pessoa nunca mais estudou, nunca mais se preparou, não está fazendo nada para isso, de novo, é uma esperança vazia. Agora, se ela sabe o que ela precisa fazer para entrar numa faculdade, para se formar numa faculdade, e ela já está fazendo esse caminho, se preparando para conseguir ir, é uma esperança válida. Ela está correndo atrás e ela está estudando, se preparando. Por mais que pareça pouco provável, porque eu acho que, em geral, quando a gente fala de esperança, a gente está falando disso. De coisas que não parecem que são muito fáceis de acontecer. Porque quando é uma coisa fácil, ninguém fala, olha, eu estou com esperança de que eu sair daqui, vou chegar em casa, vou comer e vou descansar. Porque é o que eu vou fazer. Nós falámos já vários tipos de esperança, não é? Há essa esperança, mas compreendo e concordo com o que tu estás a dizer. Tem que haver depois um plano de ação para corresponder à esperança que nós temos. Porque se nós temos a esperança e não fazemos nada em relação a essa mesma esperança, a probabilidade de ser defraudado é imensa. Nós falávamos há pouco também sobre os imigrantes que chegam a um país novo, que têm bastante esperança e que às vezes encontram bastantes dificuldades no emprego, mesmo no seio familiar. De repente já não têm aquela estrutura familiar, deixaram todas as pessoas para trás. É um novo mundo, são novas portas. Então vem com muitas expectativas e vem com esperança, vem com muita esperança. E ao princípio as coisas não correm, podem não correr como a gente queria. E essa esperança vai diminuindo, e depois vai abrindo portas para outras coisas, como falámos da ansiedade da semana passada, como falámos de ansiedade, como falámos de depressão e outras coisas, vai abrindo a porta a isso. A questão que eu estou a pensar é o que fazer, o que dizer a essas pessoas que chegam a um novo país, chegam a um novo mundo, vêm cheios de esperança, mas que de repente as coisas não correm como elas querem, de repente encontram vários problemas e de repente a esperança vai diminuindo, que chega a um ponto que praticamente não existe. O que dizer a essas pessoas, como abordá-las, como criar outra vez essa esperança, o que é que o pastor acha? Pronto, estou a pensar em algumas crianças que vieram aqui. Os pais trouxeram os filhos de situações problemáticas em Lisboa, Porto, em que perderam a esperança que o filho pudesse chegar à faculdade. Então investiram em sair de Portugal, vieram para a Irlanda e nos primeiros tempos foi bastante difícil porque os pais não falavam a língua. Olhavam para os filhos pensando, o que foi que eu fiz? Eu trouxe meus filhos para esse país para dar uma nova oportunidade. Nem eles estão a falar. Perderam um ano. Será que eles vão conseguir alguma coisa? Sim. Mas eu tenho visto que quando a criança se aplica com a ajuda dos pais, é incrível que a criança consegue ultrapassar essas dificuldades e alcançar metas, no nível da escola. E, portanto, penso nesse momento sobre crianças que vieram aqui hoje já terminaram a faculdade e aplicaram-se. Mas tivemos de fazer uma escolha muito grande. Sim. Para alcançar esta meta, eu preciso de desligar-me de algumas companhias que são negativas sobre o meu ser e também sobre algumas atividades que possam, levar-me para o mal. Sim. Então, aplicando-se e com a ajuda dos pais, conseguem e, o nível da esperança vai aumentando e, hoje penso em alguns jovens que, são formados, têm um bom trabalho e conseguiram. Então, eu digo para os pais que estão cá na Irlanda, vieram dar a oportunidade existe, sim, mas precisa de uma aplicação. Sim. Sim. Uma coisa que eu estava até a pensar agora aqui também é de que talvez o grande problema, até na colocação que o Bruno falou, as pessoas vão perdendo a esperança, as coisas não vão acontecendo, né? As coisas não vão dando certo como elas imaginavam que daria. E a verdade é que o que eu acredito é que o grande problema é quando nossa esperança vai diminuindo, a gente vai perdendo a esperança, para mim isso é um sinal de que a gente está colocando a esperança na coisa errada. Sim.
de que a nossa esperança ela está sendo depositada em algo que, como você mesmo falou, se a gente fosse comparar, né, como você tivesse construído uma casa na areia. Ou seja, que você construiu, por mais que a sua casa seja sólida, não importa o quão bem construída a sua casa é, se ela está na areia, né, o mar sobe um pouquinho ou se venta muito, essa areia começa a se mover ao redor e por baixo da casa, e a casa ela começa a se acomodar e não tem jeito, mesmo o concreto, ele vai começar a rachar aqui e ali, e em pouco tempo essa casa vai ter ruído. Ou seja, a base é importante, aquilo em que você coloca a sua esperança, né? Ou seja, aquilo em que você vai, onde você vai construir a sua casa e o seu plano e o seu futuro tem que ser algo sólido, Sim. o suficiente para você saber que vai durar. Porque nada na vida se constrói rápido. Nada na vida se constrói com facilidade ou com rapidez. Todo mundo sabe disso. Quem já viveu um pouco já sabe disso. Eu talvez, quando tinha uns 20 anos, ainda acreditasse que existiam caminhos, talvez, atalhos. Mas quem já viveu o suficiente sabe que não tem jeito. Na vida tudo dá trabalho. Né? Então, a gente precisa ter uma base que seja sólida para aguentar até a hora que a gente vai colocar o último pedaço da casa e ainda depois também, né? Porque a gente não quer construir a casa, acabou de construir, caiu, vou começar a construir de novo. A gente quer construir algo que depois a gente vai ter para o resto da vida, que vai ser sólido. Então, eu acho que o grande problema é que muitas vezes as pessoas colocam a sua esperança em coisas que não são sólidas. E um grande exemplo disso é que a gente vê que é muito comum com pessoas que migram, é como o Bruno falou, as pessoas que migram, elas migram novamente, né? Porque querem ter uma condição melhor para si ou para os filhos, seja financeira, seja de vida, seja sair de uma situação de risco onde elas estão. E aí é óbvio que elas têm a esperança de que vão para um lugar melhor. Agora, essa esperança está baseada em quê? Porque quantas vezes nós vemos, então, imigrantes que vão para um lugar, aí ficam um tempo num lugar, daqui a pouco já não estão felizes ali e vão para o outro. E acabam por meter a esperança, se for preciso, em familiares, em amigos, em certas situações, certas promessas. Então a esperança é depositada, pronto, é aquela janela que se abre, aquela porta, mas acaba por ser depositada, aí está, não é numa base sólida. Sim, até porque circunstâncias mudam, não é? Imagina o seguinte, que estamos nós cá na Irlanda do Norte e de repente sabemos de uma oportunidade de trabalho e um amigo nosso que trabalha com aquilo e que está a querer mudar de vida e que está a passar dificuldades, e nós dizemos para ele, olha, acabei de ouvir que há cá uma possibilidade de trabalho nesta área. Olha, é honesto, é verdade, acabamos de ouvir, estamos a dizer para ele, só que entretanto, o tempo que ele vai levar para conseguir deixar as coisas que tem onde está, mudar-se para cá e chegar e ir atrás dessa oportunidade, pode ser que quando ele chegar essa oportunidade já não exista, já tenha sido preenchida por outra pessoa e que pronto, talvez nem em breve haja novamente. Existem vários fatores, pode ser, eu concordo plenamente, pode haver mudança de circunstâncias, mas também conheço histórias de pessoas que prometeram mundos e fundos a vários amigos para virem e depois quando chegaram e começaram a viver na casa deles ou numa outra situação a história foi bem diferente, não é? Sim. Aí está, meteram uma esperança às vezes nas pessoas erradas, não é? Ou confiaram demais nas pessoas, é mais nessa vertente, mas concordo plenamente com o que tu estás a dizer, com o que o Steven também falou dos jovens. Eu por acaso também estou nesta situação, já estou aqui na Irlanda já há alguns anos e a minha filha está no sistema escolar e graças a Deus está a ter bastante sucesso, então é com bastante alegria que eu vejo o crescimento dela e que eu vejo que ela poderá atingir um patamar que eu nunca consegui atingir no meu país. É bastante bom. Também gosto de focar um pouco mais nos pais, não é? Porque os pais já estão mais velhos, já têm a vida estável, já não há assim muitos mais voos que podem fazer e de repente quando ficam sem chão estão numa situação ainda um pouco mais preocupante, porque os jovens, vão para a escola, claro que tem aquela luta, né, para adaptar-se, mas depois começam a fazer as amizades, começam-se a integrar na sociedade. Agora os pais estão num país diferente, se não têm familiares, se não têm estrutura, se têm um azar de ter um trabalho onde as coisas não correm bem, estão numa situação podem estar numa situação muito precária. Sim. E a esperança pode desaparecer, não é, Brão? Acho que... Porque há muita ambição, há sonhos, há planos, mas devemos ter estrutura sobre isso.
eu posso falar sobre isso na forma de estrutura, porque se eu tenho esperança que algo vai mudar, como que isso vai mudar? Estrutura que eu vou trabalhar com para que esse algo pudesse transformar, mas a me favorecer e favorecer também os outros que estão próximos de mim. Mas há pessoas que têm ambição, têm sonhos que algo vão mudar e têm essa esperança. Mas essa esperança deve ser algo tão bem rígida que vai influenciar mais confortabilidade, se eu posso dizer sobre isso, para ajudar a sociedade dele, que ele está a viver o mundo dele mesmo. Sim, porque imagina, mais e mais. A gente fala sobre a esperança, mudança e transformação na sociedade e também vida pessoal mesmo. A gente diz, eu espero que isso vai mudar assim. Mas eu me penso, se eu tenho esperança que isso vai mudar, haverá transformação. Qual é a estrutura? Porque quem tem esperança, a esperança nos renovela. Quem tem esperança fica mais com força, motivação a trabalhar. Porque se eu tenho esperança que vou pescar, com essa pesca vou começar a preparar redes, peixes que vou apanhar nesse lago, mar ou oceano, são peixes grandes. Isso depende também como que eu vou começar a estruturar rédeas e barcos para ficar bem estável. Porque eu tenho esperança que os peixes, aquilo que eu vou conseguir, são grandes e também vão me favoritar. Mas há pessoas que têm esperança, mas sem estrutura. Para mim, eu posso imaginar, mas eu tenho esperança que isso vai mudar. Esperança da vida, transformação e evolução mais na vida, conseguir algo mais melhor na vida, mas estrutura. Eu preciso da estrutura sobre isso, que eu vou desenvolver mais e mais para conseguir ambição, sonhos e planos também. Eu vou planejar porque eu tenho esperança. Sim. E como todos sabem, desculpa só fazer essa colocação, porque eu acho que é muito importante, e já tentando já caminhar até um bocado mais adiante, todos sabem, a nossa esperança deve estar no dinheiro, que, claro, o dinheiro é a coisa mais importante, dinheiro é a coisa mais dinheiro importante, não é? que vai colocar ali as bases na nossa vida. Não é? Não é? Falaste depois As pessoas são vazias, não é? e assim disse dinheiro. Mas Desculpa, isso então. Desculpem, não é dinheiro. Talvez seja, então, na sorte. Ou seja, tens sorte, estás bem, coloca a tua esperança na tua jogar sorte. na lotaria, tudo não é? bem. Olha, jogar na Vamos jogar lotaria, no se calhar, Euromilhões, meter a nossa esperança toda no Euromilhões. joga na Euromilhões, pronto, estás rico amanhã. Então, sim, no que quem deve botar esperança então? Porque eu até brinquei agora aqui, obviamente, porque são coisas que eu não acredito, né? Que a esperança não pode estar no dinheiro, a esperança não pode estar na nossa sorte, não pode estar na política, não pode estar, eu acredito, nem na nossa própria capacidade. Até porque nós podemos nos enganar, nós podemos, sem querer, achar que nós podemos mais do que podemos ou nos subestimar. Ou seja, também achar que nós podemos menos do que podemos. Então também acho que não é uma boa medida aquilo que nós pensamos de nós mesmos, talvez não seja a melhor medida. Então, em que devemos colocar a nossa esperança? Mas antes de responder essa pergunta, eu vou chamar aquele nosso vídeo que a gente coloca sempre no nosso programa, falando um pouquinho sobre esperança, e depois nós voltamos respondendo essa pergunta. Então, afinal, em que devemos colocar a nossa esperança? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5. Você sabia que a palavra esperança vem de esperar? Nós temos esperança quando nós esperamos algo que está por vir. Muitos casos de depressão acontecem quando a pessoa perde a esperança, ou seja, ela já não espera mais nada da vida. Por isso a esperança é algo bom, ela nos impulsiona, ela nos leva para o futuro. E você? Pelo que você tem esperado? Talvez uma resposta de emprego, a visita de algum familiar, a resposta de uma sentença judicial. Esperar às vezes nos consome, porque não sabemos se vamos ter exatamente aquilo que estamos esperando.
Mas o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, diz que há uma esperança que não nos decepciona. E essa esperança está intimamente ligada com o amor de Deus. E se você confia no amor de Deus e que Ele derramou o seu Espírito Santo, qualquer resposta que você receba vai ser perfeita para você. Se a sua esperança não estiver em bens ou em pessoas, mas se ela estiver nas mãos de Deus e no seu cuidado, no seu amor, você nunca vai ser decepcionado. Porque afinal, que lugar é mais seguro para estar do que nas mãos do Senhor do Universo, Criador da sua vida? Muito bem, então agora podemos já caminhar aí um bocadinho mais. E eu queria que vocês me respondessem então, porque eu estou muito curioso. Abraão, Steven, Bruno, no que vocês colocam a esperança então? Se não é no dinheiro, se não é na sua sorte, não é na sua capacidade, no que você coloca a esperança então? Eu coloco a minha esperança toda em Deus. Deus é o caminho, a vida e a verdade. E por experiência própria, não tendo uma relação com Deus, cheguei ao ponto em que falámos, em que tinha esperança quando cheguei a este país, queria fazer as coisas pelo meu próprio meio. Fui-me estimulando a mim mesmo, fui entrando por caminhos, por ruelas, mas a esperança foi morrendo aos poucos, assim que ficamos mais velhos e começamos a olhar para dentro, começamos a sentir o vazio e procuramos aquela esperança e não encontramos em lugar nenhum. A partir do momento que eu aceitei Deus na minha vida, que eu aceitei Jesus na minha vida, comecei realmente a ter esperança. O meu acordar é diferente. Eu acordo, não vejo para as coisas que estão na minha frente, consigo ver para o além, consigo ver que estou na caminhada para casa. O meu lugar é estar na presença do Senhor. Então eu convido as pessoas e eu sei que nós falamos de como ajudar essas pessoas que estão a passar por esses problemas. O que é que nós devemos fazer? E uma das coisas é aproximarmos das pessoas, ser genuínos, escutar, não escutar, ouvir com ouvidos de ouvir, ser genuíno, porque de certeza que nós conhecemos bastantes pessoas que nós vemos que estão sem esperança e essas pessoas até podem estar cabisbaixas ou terem até aquele sorriso amarelo e estarem-se a guardar pelas mesmas, podem ter até a atravessar problemas e é bom ter uma palavra, ter um gesto, trazer um pouco de conforto, mesmo a nossa presença, saber ouvir. Então, enquanto nós falávamos sobre o que fazer para ajudar essas pessoas que estão sem esperança e que estão a ver-se num beco sem saída, é uma aproximação genuína. Eu sei que muitas pessoas vão perdendo a confiança porque confiaram nesta, confiaram noutra pessoa e que sentem-se desiludidas. E muitas pessoas também, como há pouco falávamos, pastor, não gostam de ser ajudadas, têm aquele orgulho. Outras pessoas nós ajudamos, depois começam-se a abusar um pouco da nossa ajuda, começam-se a esticar um pouco. Então nós sabemos que é um caminho assim um pouco turbulento, mas a nossa esperança está em Deus e a nossa caminhada está em Deus. E se nós caminharmos com sinceridade e formos falar com essas pessoas com sinceridade e com amor, talvez possamos trazer um pouco de luz e talvez possamos trazer um pouco de esperança para a vida delas. Então, no meu caso, sim, esperança, consegui ver realmente o que é quando comecei a andar com Deus. E o que fazer para trazer mais esperança e mais luz para os meus entes queridos, para as pessoas que eu conheço e para as pessoas que estão em casa, que conhecem pessoas que estão a passar por isso, ou mesmo vocês que estão a passar por isso, é tentarem abrirem-se, falar com pessoas. Todos nós temos o nosso bom senso, sabemos ler as pessoas, é abrir e pronto, entregar tudo nas mãos do Senhor. Muito bem. Abraão, desculpe, Steven, dizer alguma coisa? Não. Não, Abraão, vai. É assim. Tem esperança? Vai chegar Sim, vai chegar a minha vez. Vai chegar. Yeah. Quem tem esperança luta pela vitória. E depois, principalmente eu estou a correr, mas não é em vão. Porque os meus olhos estão em meta para conseguir, para atingir, porque estou a ver o objetivo. E como dizer mais sobre a esperança? E dizer sobre isso, eu tenho esperança que haverá desenvolvimento e transformação. Mas o algo é que o meu conhecimento e fé, porque eu tenho esperança por causa do conhecimento. Aquele que eu conheço, Jesus que é a pedra principal,
Eu vou construir, porque ele, como a pedra principal, para construir nele, haverá duração. Mas se eu tenho esperança, eu vou demonstrar essa esperança em construir sobre essa pedra principal. E uma coisa é que eu orava muito, disse, Senhor, sempre, sabedoria e inteligência, porque há diferença entre sabedoria e inteligência. Okay? Mas o algo é que não confia em si mesmo. Não pensas que és sábio, mas confia em Deus. O homem tem planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A minha esperança é isso, confiar na pedra principal, porque o Senhor vai me renovar, vai me guiar, nunca me deixará. Porque o Senhor é tão fiel, Ele é tão bondoso, que Ele nunca me deixará. É por isso que a minha esperança se renovela mais e mais. Eu estou em Jesus como ramo, porque em Jesus eu estou a crescer, eu estou a desenvolver, as coisas estão indo de acordo com a força que vem do tronco. A minha força vem do tronco, eu não tenho força sozinha. A minha força, mas eu recebo, vem do tronco que é Jesus Cristo. A pedra principal também, eu estou a construir mais em Jesus Cristo. Não sei se alguém tem mais algo a desenvolver sobre isso. Sim. Quando eu era criança, eu li um verso na Bíblia, e agora acho que sou o mais velho esta noite, aqui com vocês. Por isso tenho mais história e mais experiência da vida, mas olhando para trás, eu volto sempre para esse verso da Bíblia, onde Deus disse ao povo de Israel, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E, portanto, quando olho para trás, eu vejo esta realidade, que Deus tem bons planos para nós, tem bons projetos para nós. E não é só que, pronto, Ele dá-nos um projeto de vida, uma vontade que é ideal e excelente, mas também Ele dá, como Abraão disse, a sabedoria e entendimento de guiar nossa vida conforme os princípios dele. E depois Ele nos dá a força da vida para construir nossa vida nesta base de esperança que é o Deus próprio, não é? Uma coisa que me marca muito, como eu falei, né, até levantei isso enquanto nós discutíamos, é que realmente a esperança tem que estar sobre algo que é sólido. E na filosofia, e os filósofos muito bem já sabiam disso, mesmo os filósofos antigos, de que nós somos seres mutáveis, nós mudamos o tempo todo, né? Então a gente está o tempo todo em mudança, inclusive na cultura hebraica, né? Ou seja, quando se fala do povo judeu, né? Principalmente se escrevendo, por exemplo, em hebraico, não se usa o verbo ser, né? E é até muito rico isso, é bom que nós falamos português, é mais fácil do que o inglês, porque o inglês ainda é mais simples, né? O verbo to be é ser e estar ao mesmo tempo, mas para nós é mais fácil entender. Não se usa o verbo ser para nenhuma pessoa, nunca se usa o verbo ser, ou seja, ele é isso para nenhuma pessoa, porque a verdade é que já se sabia, já se entendia que todos nós somos mutáveis. Então hoje eu sou uma coisa, amanhã já sou alguém diferente em vários aspectos. Então nossa esperança precisa estar em algo que não mude, que seja sólido. E aí eu me lembro, né, daquilo que aconteceu com Moisés, e é uma história que provavelmente todo mundo conhece, né, de que Moisés ele estava no deserto, estava cuidando de ovelhas e de repente ele vê uma sarça ardente, uma moitinha, né, pegando fogo, mas ela pegava fogo, mas não se consumia em fogo, e uma voz falou com ele, e era a presença de Deus, era a voz de Deus, e quando Moisés ele questiona, né, a Deus dizendo assim, mas não vão acreditar em mim, o que eu digo para eles para que eles acreditem? O que Deus responde para Moisés é, diga que eu sou, te enviou. E o que quis dizer ali com isso, e a verdade que está nisso, é que Deus ele é imutável. Então, só Ele realmente
né, pode ser essa base sólida para a gente construir qualquer coisa. Porque se ele é imutável, eu tenho confiança de que o meu plano, quando eu fiz ele, nada no terreno vai mudar, né? Diferente da areia, né? Que se eu posso chegar amanhã, eu fiz todo um plano, de repente eu chego lá amanhã, aquela areia já não está ali, já tem água ali, ou já virou uma duna maior. Agora, não, Deus, ele é imutável. Então, eu realmente creio que a única fonte de verdadeira esperança é no nosso relacionamento com Deus. E aí, se você quer saber mais sobre isso, se você gostaria de entender um pouco mais sobre isso, você pode colocar nos comentários aqui embaixo. A gente vai tentar responder a vocês o quanto antes e indicar coisas que vocês podem ler, pesquisar, que vão ajudar vocês a entenderem melhor o que significa isso, o que significa de fato colocar esperança em Deus. Esperamos que tenha sido muito bom para vocês, Sim. né? Porque a gente se diverte muito fazendo isso. Verdade. Então, somos suspeitos para falar, eu acho, talvez. Mas nós temos a esperança de que tenha sido muito bom para você também. Tá aí do outro lado. Novamente, coloca aqui embaixo o seu comentário, qualquer pergunta que você tenha, algum tema que você quer que a gente desenvolva numa conversa nossa. Se você tem alguma pergunta para fazer sobre esse tema ou qualquer outro, fique à vontade também. Também, novamente, né, não sei se vocês sabem disso, a gente tá aprendendo como é que faz esse negócio aqui ainda direito. Né? Aí tem que falar aquelas coisas de, vai lá, se inscreve no canal, clica aqui no joinha, curte o vídeo, compartilha com seus amigos se você gostou. Né? É mais ou menos isso, né? Então, vocês já sabem como é que funciona. Então, a Este é gente... supostamente ser o segmento.